Olá, queridos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo. E o Senhor Jesus esteve aqui na terra e ensinando as coisas de Deus. Para quê? Para que a vida ficasse mais leve, literalmente leve. Jesus disse, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Por que tanto peso? Por que tanta angústia? Por que tantas tristezas? Por que tantas preocupações? A pergunta é, esses sentimentos, esse tumulto interior, essa agitação, isso vai melhorar? Vai ajudar? Vai resolver? Pensa comigo. Então, a palavra de Deus diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas, ou seja, estão estendidas e prontas a abençoar. É preciso crer. Jesus vive ressurreto. Queridos, os problemas vêm, com certeza absoluta. Enquanto estivermos neste mundo, vamos enfrentar problemas. O próprio Senhor Jesus disse isso. Disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, andando com Jesus, ele dá vitória. Vamos à oração, vamos fazer a oração de agradecimento, iniciando o nosso programa, Graça sobre Graça. E vamos ouvir a maravilhosa palavra de Deus. Palavras que curam, palavras que libertam, palavras que enchem o coração. Ore comigo. Querido Deus, Pai Celestial, entrando em Tua presença em oração neste momento, Pai, com o nosso coração aberto para ouvir a Tua palavra, palavras de vida, palavras que consolam, confortam, palavra poderosa que levanta os ânimos. Nosso Deus, muito obrigada. Pai, damos graças desde o ar que respiramos. Tudo o que é bom vem do Senhor. O Senhor que criou os céus, a terra, toda a natureza, todas as coisas visíveis e invisíveis. Este imenso universo. Pai, o Senhor que enviou Jesus a este mundo, Jesus que veio para salvar, que se ofereceu em sacrifício. Sim, nosso Deus, Pai, sabemos e reconhecemos que o grande, o maior presente que já poderia ter sido dado, que já foi dado, Senhor, à humanidade, é o grande sacrifício do Calvário, pois nele encontramos a salvação eterna. Jesus, o Senhor que é a luz do mundo, o Senhor que ressuscitou dos mortos e que vive para todo sempre. Senhor, nós agradecemos pelos teus cuidados, pela tua bênção, pela tua obra, pela tua criação, pela tua mão poderosa que tem nos sustentado, pois até aqui nos ajudou o Senhor. Pai, de todo o coração, nós agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. Queridos, não basta dizer assim, eu creio em Deus. Ah, eu creio em Deus, sim. Muita gente crê, muita gente diz que crê. Mas o que Jesus veio fazer neste mundo é exatamente isso. Apresentar a Deus. Porque Ele é Deus na forma de homem. E Ele veio para fazer a obra na vida de qualquer pessoa. E hoje em espírito. Então Ele pode sim. Pode entrar no coração e ajudar a tirar a ansiedade, aquela inquietação, aqueles medos. O que é necessário? A primeira coisa, o primeiro passo é crer que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Esse é o começo de tudo, de toda a história. É crer realmente que a Bíblia Sagrada é Deus falando. Ela é a palavra de Deus. Esse é o primeiro passo. Depois, aí é necessário coração totalmente aberto e receber a palavra com simplicidade. O Senhor Jesus,
em certo momento, estando aqui na terra, junto com os apóstolos e uma multidão de pessoas, ele tomou uma criança, colocou bem no meio deles e apontou para aquela criança, dizendo assim: quem de vocês não for como esta criança, ou seja, na simplicidade do crer, ele disse, de maneira nenhuma entrareis no reino dos céus. Olha que coisa séria. Mas por que uma criança, meu Deus? Se a criança não entende nada. Pois é, quando um pai faz uma promessa a uma criança de uma coisa boa, ela não esquece. E ela aceita. Ainda que falasse um absurdo, ela creria. A simplicidade da palavra de Deus. Então é preciso crer na palavra de Deus. Aí a Bíblia apresenta, então, os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus que vem para trazer conforto ao coração. Queridos, é sobrenatural. Porque o ser humano é espiritual. O ser humano é um espírito, possui uma alma e habita no corpo. Então, quando o coração está bem aberto, receptivo a Jesus, ali começa uma história com Deus. O apóstolo Paulo, que escreveu a maior parte das epístolas do Novo Testamento, ele escreveu que a fé, a verdadeira fé que vem de Deus, ela começa a surgir no coração quando se ouve a palavra de Deus. Veja que coisa tão simples. Simples, simples, simples. E nós estamos falando sobre vida sem ansiedade. Queridos, se nós formos nos conduzir dentro da natureza humana e de todos os nossos limites humanos, é claro que não tem ninguém que vai viver descansado, tranquilo. Quando Jesus falou sobre não andar ansiosa com coisa alguma, ele não disse que as pessoas deveriam viver na irresponsabilidade. Não foi isso, queridos. De jeito nenhum. Mas sim, que o coração tem de estar livre dessas inquietações que fazem mal. Ninguém vive bem com o coração inquieto. Uma pessoa ansiosa, inquieta, sempre muito inquieta, muito preocupada com tudo. E aí, o Senhor Jesus falou sobre Marta, a Bíblia Sagrada fala sobre Marta e Maria. E são fatos muito interessantes que aconteceram naqueles momentos. Então eu quero compartilhar isso com você no Evangelho de Lucas, que diz assim, Evangelho de Lucas, no capítulo de número 10, diz assim a palavra de Deus. Começa a história no verso 38. Diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Bem, se nós não atentarmos bem para este momento, este episódio, nós vamos dizer assim: ué, mas Marta não estava certa? Veja, Jesus andava com os apóstolos.
Ele está pregando sobre as coisas de Deus. Está ensinando o ser humano a andar com Deus. Está ensinando o ser humano a se ver livre do maligno e das suas obras. Esses são os pontos principais. Vamos lá. E havia outras pessoas nessa casa. Quando as pessoas ouviam falar que Jesus estava num determinado local, a multidão corria para aquele lugar. Então foi assim. Então havia com certeza amigos da família. E Marta preocupada, com certeza. Não se sabe a que horas isso aconteceu, se era uma hora de um intervalo de um lanche, se era um jantar, porque a ceia do judeu era santa e sagrada. Então veja, a olhos humanos, Marta estava fazendo o que era certo. Só que Marta não havia entendido que Jesus Cristo era Deus, que estava na forma humana dentro da casa dela. E que ele estava ensinando. Ele estava ali na sua casa, ensinando coisas que um ser humano jamais havia ouvido e coisas que não se aprende no lugar mais, na melhor universidade da face da terra. Embora todo conhecimento é muito bom, necessário a esta vida, mas o conhecimento das coisas de Deus valem para esta vida e para a eternidade. E Marta não estava entendendo. Então diz aqui que tinha ela uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Maria se preocupou em sentar aos pés de Jesus e escutar, ouvir com toda atenção o que Jesus estava ensinando. Queridos, uma realidade. As pessoas que servem a Cristo, que se sentam para ouvir a palavra, tendo uma Bíblia, comparando, observando. É isso mesmo que está escrito, por isso eu disse logo no início do nosso programa. O que é necessário para uma comunhão com Deus? Bom, primeiramente, Jesus Cristo é o Filho de Deus a quem ele envia à terra. Mas diz a palavra que ele era Deus. Pai, Filho e Espírito Santo são uma só pessoa. E essa pessoa se apresenta nas Escrituras. Então, quando eu ouço a palavra de Deus com o meu coração aberto, veja bem, porque muita gente ouve, muita gente até tem uma Bíblia, a títulos diversos. Eu leio por curiosidade. Eu leio porque eu gosto muito vamos dizer assim, dos livros que parecem filosóficos. Parece que a Bíblia tem filosofia nos Salmos, e em outros, cantares, livro poético. Isso não vai fazer diferença nenhuma. Pode ser bonito. Mas quando eu leio a Bíblia, quando eu ouço a palavra de Deus, crendo que é Deus falando comigo, aí, literalmente, as coisas começam a mudar. Ou seja, eu levo a palavra de Deus a sério. E aí o Espírito de Deus vem trabalhar. Então Marta, ela não entendeu. E foi Jesus quem disse, aí diz aqui, que Maria sentando-se também, ou seja, havia outras pessoas. Haviam outras pessoas ali naquela casa. Sentadinhas aos pés de Jesus. E Jesus estava ensinando as coisas de Deus. Por exemplo, às vezes a pessoa tem um medo de mal olhado. Só o fato de ter um medo, ela já fica cismada com as pessoas. Esse medo já é uma porta aberta na vida dela. A nossa vida é cheia de portas. Quem sabe Jesus não estava dando um desses ensinamentos. Não sabemos o que Jesus estava ensinando naquele momento. Mas onde Jesus parasse, ele ensinava. Ensinava que as pessoas tivessem comunhão com Deus, que soubessem orar, acalmassem o coração, que existe uma vida eterna. Ele é Deus.
Olha que coisa linda. Aí diz, Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Você vê que a Bíblia, o Evangelho de Lucas que faz o relato, ele expõe que Marta andava distraída em muitos serviços. Conduzindo a coisa, né? Naturalmente, racionalmente, você diz, Marta estava certa. Porque ninguém fica distraído com muitos serviços. A pessoa fica, sim, sobrecarregada. É uma pessoa batalhadora, incansável. Mas há tempo para tudo, queridos. Quantas pessoas dizem, não tenho tempo para Deus? Mas ninguém diz isso rasgadamente. Diz, não tenho tempo de ir para a igreja, não tenho tempo de ficar lendo Bíblia, não tenho tempo para essas coisas. Essa é a questão. Quando a vida espiritual precisa ou precisaria estar em primeiríssimo lugar. Quantas pessoas, quando o mal ataca, se desesperam e não sabem o que fazer. Quando o Espírito de Deus oferece ajuda para cada momento. Aí se lembrariam de uma palavra de Jesus e fariam a oração certa. Nunca haverá um problema que Deus não possa resolver. Nós somos limitados. Nós somos pequenos. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que como um pai se compadece dos filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Ou seja, daqueles que o respeitam, que andam com ele. Queridos, a intimidade com Deus, a comunhão com Deus, vai muito além de rezas frias. De leituras metódicas ou metodológicas frias. Vamos aqui à realidade de Deus. Então, Lucas relata dessa forma. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Ela estava trabalhando muito. E Lucas diz que ela estava distraída. Sabe por que Lucas diz que ela estava distraída? Porque ela não tinha percebido quem estava dentro da casa dela. Você sabia que Jesus garantiu que o Espírito Santo viria para habitar com aqueles que nele crescem, que crescem em Jesus e andassem com ele? Você já ouviu falar do dia de Pentecostes? Foi o dia em que o Espírito Santo foi derramado sobre as pessoas que estavam em Jerusalém, mas que aguardavam esse derramar. E dali em diante, o derramar do Espírito Santo foi se estendendo às pessoas que foram recebendo as palavras de Deus. Então o Espírito Santo, ele pode ajudar sim, queridos, a acalmar um coração, trazer paz, dar uma direção. Algumas pessoas dizem assim, eu tive uma intuição. O Espírito Santo não dá, ele dá direção. A pessoa sente quando ora a Deus, quando ouve a palavra dele, não há dúvida não. Então, ouça essa, porque eu vou continuar amanhã, vou continuar quarta-feira. Como um pai se compadece dos filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Aí nós temos que compreender isso, viu? Uma parte nos leva à outra parte. Muita gente quer viver abençoada. Muita gente quer viver cheia de bênçãos, nos braços de Deus. Mas e o preço? Ouvindo a palavra. Andando realmente com Deus. Separando um tempo para Deus. Queridos, os cultos, vamos à realidade. Participação de cultos. Então o apóstolo Paulo disse, a fé, ela acontece, ela vem quando se ouve a palavra de Deus. Nós vamos à outra parte agora,
Eu volto então e vamos continuar essa mensagem. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. O entendimento da palavra de Deus fará de você um vencedor. Escola Bíblica, às quartas, 7, 14 e às 19 horas, com a pastora Gorete Moura. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, número 1120, Irajá. Muito bem. Então, lá no início do nosso programa, nós falávamos, não é? O assunto do momento é viver sem ansiedade. Aí muita gente diz, impossível. Alguns perguntam logo, como? Como? Bem, se não fosse possível, o Senhor Deus falaria? Veja o nível, não é, do coração em crer na palavra de Deus ou continuar com os mesmos pensamentos e as mesmas crenças. Então, ouvir Jesus, receber as suas palavras, os seus ensinamentos, dá uma nova visão da vida. A confiança em Deus vai muito além de uma vida religiosa. Isso mesmo. Não adianta uma aparência religiosa e um coração preocupadíssimo, cheio de ansiedade, todo inquieto, pensamentos turbulentos, meu Deus. Queridos, foi Jesus quem disse, é Ele quem diz. E agora nós vamos orar. Vamos aproveitar esse momento e derramar o coração, dizer, Senhor, eu creio no que a Tua palavra diz, então vem e me ajuda. Ore comigo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Momento da oração. Querido Deus, Pai Celestial, Senhor, estamos unidos numa fé, na Tua palavra. Sim, Senhor, o que sai da Tua boca, o que saiu, o que sai, o que está escrito, o que está registrado nas Sagradas Escrituras. Senhor, nosso Deus, agradecemos. O Senhor, como Pai, não quer os filhos inquietos, assustados. Sim, claro, o Senhor não nos manda cruzar os braços, mas o Senhor diz, eu sou o Senhor. O Senhor diz, como um pai se compadece dos filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que te temem. Vem agora, Senhor, ajuda cada um. Vem com Tua mão poderosa. Senhor, toma esse coração, ajuda e arranca agora, Senhor, todas as tristezas, amarguras, aquelas raízes de amargura. Senhor, acalma esse coração, tomando na Tua mão de poder. Tuas mãos poderosas, Senhor. Nosso Deus, o Senhor que dá a vida. O Senhor deu a vida. Sim, o Senhor pagou o preço entregando a própria vida, provando o maior amor, derramando sangue para a purificação de pecados. E o Senhor diz, eu vos dou a paz. Pai, muito obrigada. Ajuda essa amiga, esse amigo. Derrama o bálsamo do Teu Espírito. A virtude, Senhor, a Tua unção. Sim, o frescor, Senhor, dá o refrigério, porque o Senhor é Deus. O Senhor mesmo diz, o choro pode durar toda a noite, mas a alegria vem pela manhã. Vem agora, Senhor. Toma pela Tua mão poderosa. Alguém que estava cansado, Senhor, afadigado, Senhor, assoberbado de tantas lutas, e Senhor, o coração pesado de tantos problemas, Jesus dá o alívio. A Tua unção despedaça o jugo. O Senhor é quem abre as portas. O Senhor dá forças ao cansado, renova as forças ao que já não tinha mais nenhum vigor. O Senhor está sempre animando os filhos e dizendo, levanta-te, anima-te, vai em frente. Jesus, muito obrigado.
Nós cremos em tudo isso. O Senhor é Deus. Senhor, o Senhor é Deus. Mantenha a tua mão, Senhor, a sustentar a cada um. Dá o alívio e nós agradecemos. Em teu nome, o nome de Jesus. Amém e amém. Amém, Jesus? Graças a Deus. Queridos, é tão bom ouvir a palavra de Deus com o coração aberto. Creia nisso. E agora, Deus abençoe você abundantemente. Muita paz no seu coração. E lembre-se disso. Foi Jesus quem disse, é Ele quem diz. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Vamos lá, Ele vai à frente. Eu não estou dizendo que a vida é um mar de rosas. Jesus estando presente, o fardo é leve. Ele ajuda. Ele vai à frente. O meu abraço. Muita paz no seu coração. E até o nosso próximo encontro. Igreja Internacional da Graça de Deus. Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.